Escola Bíblica Dominical, dia 1º de fevereiro de 2026. A nossa frase do dia é a frase de John Piper: seja conhecido por ser radicalmente bíblico, não seja covarde. Amém? Essa frase aí é algo que toca em nós como cristãos, como evangélicos, como povo de Deus, porque existe uma crítica a respeito de não se tornar fanático por Bíblia, por Deus, não se entusiasmar demais, não se emocionar demais. Porém, nenhum de nós vai ser criticado por Jesus lá na glória por ter escolhido ser alguém bíblico, radicalmente bíblico, alguém que tudo vai falar, tem um versículo que toca naquele assunto. Tem gente que tem vergonha porque não quer ser um fanático, mas isso não é fanatismo, isso é o que se espera de nós, como povo de Deus, sermos pessoas bíblicas e não nos acovardarmos a respeito disso. Prova disso é que nós estamos aqui com humildade para aprender juntos um pouco mais da palavra do Senhor. Nessa aula de hoje, que é a nossa terceira aula dentro aqui do livro do Apocalipse, onde nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja em Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço tuas obras. Tem fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a hora que virei contra ti. Mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente,
Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Introdução. Juntando elogios, repreensões e advertências, descobrimos qual é a igreja ideal, de acordo com o padrão de Jesus. Estas 7 igrejas da Ásia Menor representam todas as demais igrejas que existiram no mundo ao longo da história. Em todos os tempos, enfrentamos os mesmos problemas e dificuldades descritos nestas cartas. Somos dignos de alguns elogios, mas também merecemos algumas repreensões. Amém? Então nós vemos aqui, o pastor Marcos David na semana passada falou sobre as primeiras igrejas, e hoje nós falamos aqui sobre essas outras 3, e nós percebemos aqui nessa nossa introdução que essas 7 igrejas da Ásia Menor, elas são a representação de todas as demais igrejas, reunião de pessoas, congregações que existiram no mundo ao longo da história. Então, esses problemas, essas dificuldades descritas dessas cartas, são os mesmos que talvez nós encontramos em nossas igrejas, nas igrejas atuais também de hoje. É uma carta, a palavra do Senhor ela é viva, atemporal. Então Jesus está mostrando aqui ao apóstolo João, que é o redator, está dando a revelação do Apocalipse, escrevendo a essas igrejas ali daquele momento, daquele período, mas a gente observa, trazendo para os nossos dias, que esses problemas, eles ainda existem, e problemas existem em igrejas. Amém? A igreja ideal, de acordo com o padrão de Jesus, nós encontramos em cada uma dessas aqui, à exceção de Laodiceia, que não recebe nenhum elogio. Todas recebem, as outras recebem elogios, mas também recebem críticas, recebem diagnósticos de problemas que estavam ocorrendo dentro das suas igrejas, dentro da sua teologia, dentro da sua prática cristã, eles recebem. Então hoje, assim como tem sido falado, existem pessoas que romantizam a igreja, e por romantizarem, pensarem que a igreja ideal, ela nunca vai ter problemas, a igreja ideal só tem gente santa, irrepreensível, que é uma igreja boa, ela só tem coisas maravilhosas, não tem nada a melhorar. Essa pessoa é uma pessoa que vai viver decepcionada. Decepção que podia ser evitada por aquilo que Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se eu me escandalizo com problemas que existem nas igrejas, na igreja mística de Cristo, não as denominações, mas na igreja invisível,
que está no mundo inteiro, se eu me escandalizo com isso, me decepciono e fico indignado, isso só significa que eu não abri este livro e fiz a leitura, porque já está escrito que esses problemas tanto existiram quanto vão existir e ainda vai ficar pior. Então, qual é o nosso papel como pessoas remanescentes, o remanescente fiel, aquele que olha para a Escritura e tem a sua esperança em Cristo, onde sabe, assim como na visão do Apocalipse capítulo 1, que Jesus vem com as 7 igrejas nas suas mãos. Jesus está no meio da igreja glorificado. Ele é o centro, Ele é a cabeça, Ele atua no meio da sua igreja. Então Ele está no controle. Então, ao invés de eu me escandalizar e desistir de ser igreja com os meus irmãos que falham como eu preciso, já que eu fui avisado, me fortalecer no Senhor e continuar crendo que a igreja é o meio que Cristo escolheu para habitar no meio dela, para operar através dela e para salvar e para agir no meio dela. Não existe salvação sem Cristo Jesus. E não existe um verdadeiro salvo que consiga viver a parte da igreja de Cristo, onde Ele é o cabeça. Então não existe essa história de eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. Essas coisas não se separam. Cristo aqui no Apocalipse, ele centraliza a figura da igreja. E Ele está sobre a igreja, Ele tem a igreja nas suas mãos. Ele é o apontador dos problemas, Ele é quem faz o elogio, Ele é quem faz o diagnóstico, é Ele quem dá a solução. Então, é Ele e a sua igreja. Então, eu não posso me escandalizar com a igreja e com os problemas da igreja, porque já estava escrito. Essas igrejas são representações de problemas que existiam lá literalmente e que existem hoje aqui também. Não é uma surpresa, já existia uma igreja perfeita? Onde houver pessoas haverá problemas. A igreja que a gente gosta de falar, a igreja de Cristo, onde Ele era o pastor e seus apóstolos eram a congregação, houve problemas. Houve problemas. Então, isso tem que ser, não deve ser aceito nem acomodado, mas deve ser entendido que existirá. Eu vou sair da igreja Batista Sol Dourado porque está acontecendo esse e aquele problema e tal. Tudo bem. Mas aonde você for vai ter. Inclusive você pode ser o portador de um desses problemas. Tem uma frase que é dita que quando você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, que você vai estragá-la. Então é bíblico que haveriam esses problemas. Então a gente começa aqui dentro da nossa introdução entendendo que nós somos dignos de alguns elogios, mas também merecemos e precisamos de algumas repreensões, porque Jesus disse aqui no 3,19 que Ele repreende e Ele castiga a todos quantos ama. Isso que eu estou vivendo é um castigo de Deus. Glória a Deus pelo castigo, porque se Ele está me castigando é porque Ele me ama. Essa repreensão, eu não aceito ninguém me repreender. Não, mas quem me ama, eu preciso que me repreenda, porque é amor, é como um pai e um filho. E Jesus diz aqui, sê pois zeloso e se arrepende. Ouve a repreensão, aceita o castigo. Eu estou aqui para ajudar. Ele ainda não chegou lá no julgamento. Ele está aqui num ponto onde a sua misericórdia está sendo exercida, a sua graça, as portas da graça estão abertas. Então, quão é melhor receber uma repreensão e um castigo para a salvação do que uma condenação eterna sem ter tido a esperança de se arrepender. Então, Cristo, Ele é Salvador em todos os aspectos. E nós temos aí esse quadro que hoje eu coloquei fora, para a gente poder visualizar de maneira mais confortável. E o primeiro
lição da mensagem à igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ele escreve ao anjo da igreja em Sardes. Anjo da igreja, nós aprendemos no capítulo 1, que estava apontando para o pastor, o líder da igreja, o líder humano, porque ele seria o transmissor da mensagem à congregação. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço tuas obras, tem fama de estar vivo, mas está morto. Então, as aparências podem enganar muita gente, mas jamais enganam o Senhor. Parecer estar vivo através de programas, de eventos, não é vida de verdade. Faltava integridade àquela igreja por falta de vigilância. Ele continua dizendo: fica alerta e fortalece o que ainda resta, e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Então ele está dizendo isso. Alguns membros daquela igreja tinham permanecido firmes. É sempre importante perceber, aqui já está falando da igreja de Sardes, isso. Mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Ele deixa bem claro: algumas pessoas, eles andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. É sempre importante perceber como o Senhor preserva um remanescente, mesmo nos momentos mais críticos. Um grupo não abre mão da sua integridade. A partir dessas pessoas, a igreja pode se reerguer. Eu aprendi isso com um professor meu muito sábio, onde ele disse, onde havia uma crítica muito forte às igrejas neopentecostais, as mais famosas aí, mundial, universal, internacional da graça, e ele disse: não, tem um remanescente fiel lá dentro, tem salvação lá dentro. Cristo tem o seu remanescente, mesmo no meio do caos. Tem aqueles que não abriram mão da sua integridade. E nós, como não somos juízes, nós não podemos julgar a salvação, nem a redenção, nem o arrependimento de ninguém. Nem mesmo, se você quiser ser ainda mais ético, falar que os seus parentes católicos ou quem não vai para a igreja vai para o inferno direto. Quem abre precedente para esse tipo de discussão, além de não estar sendo cristão na integridade, está cometendo sério risco de cometer muitos erros. Essa igreja tinha a aparência de estar viva, a fama de estar viva. E a nossa lição diz aqui que quando a gente olha para uma igreja que tem programas, uma igreja que tem eventos, uma igreja estrondosa, uma igreja colossal, uma igreja lotada, a gente, isso é uma igreja, isso aí é uma igreja, isso aí que é uma igreja. A minha igrejinha lá é muito fraquinha. Isso que é pregação. Olha que pregador bonito, foi 10 mil para ele pregar. Nossa, que louvor, cada um do louvor é 10 mil salário, todo dia está lá ensaiando. Nossa, que evento, trouxe um povo famoso, que coisa boa, alugou o estádio e tal. Não, tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso, tudo isso nos impressiona, tudo isso pode nos enganar, mas jamais vai enganar o Senhor. A igreja de Sardes, ela era assim, ela parecia, ela tinha a fama de estar viva, mas aos olhos aqui do Senhor, ele diz que eu conheço as tuas obras,
tens fama de estar vivo, mas estás morto. Olha que coisa. Olha o que ele diz. E ele vai dizer que lá tinha algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Algumas pessoas, e essas pessoas, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez aqui, não há precedente para alguém condenar uma congregação ou igreja. Aqui tem problema demais, essa aqui não tem jeito. Isso aqui me faz refletir aonde mais ainda a respeito da salvação individual e da nossa vida devocional, a nosso relacionamento com Deus ser individual. Por quê? Porque Ele conhece as nossas obras e eu não tenho que ficar me preocupando, assim como a exemplo da ceia, cada um examine a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque cada um prestará contas de si mesmo. Cada um será recompensado pelas obras que fez. Então eu não tenho como interferir naquilo que você faz. Eu não tenho como assegurar que você não fará bem ou mal. Porém, é importante ressaltar que o Senhor sempre, Ele preserva um remanescente, mesmo nos momentos mais críticos. Um grupo não abre mão da sua integridade. E a partir dessas pessoas a igreja pode se reerguer. Eles haviam recebido instrução sobre como deveriam proceder. O verso 3, Cristo está dando para eles aqui uma direção. Olha, lembrem-se daquilo que vocês têm recebido e ouvido. Obedece, arrepende-se, pois se não estiverdes alerta, eu virei como um ladrão, e tu não saberás a hora que virei contra ti. Olha o nosso quadro. Jesus se apresenta para eles, a igreja de Sardes, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que isso está apontando? Ele era o único que podia dar vida, e vida em plenitude, para uma igreja que estava morta. Porque ele que se apresenta como o Espírito pleno de Deus, as 7 estrelas, alguém que pode dar vida para uma igreja que estava morta. Qual que é o elogio? Umas poucas pessoas não contaminaram as suas vestes. Então, não adianta a gente tentar impressionar os olhos dos nossos irmãos que estão do lado. Não adianta a gente tentar expor na internet uma espiritualidade para impressionar as pessoas. Se diante de Deus, Ele sabe quem eu sou. Se diante dele, Ele sabe como é que estão, qual é o estado das minhas vestes. Não tem proveito nenhum ser reconhecido ou impressionarmos uns aos outros. Isso é vão. É vaidade. E ele elogia essa igreja. Umas poucas pessoas não contaminaram as suas vestes. No meio daquele povo todo, ele diz que umas poucas pessoas, eu ainda tenho os meus. Assim como lá no povo de Israel, o Elias disse: eu estou sozinho aqui, só eu. Deus diz: não, Elias, ainda tem 7.000 em Israel que não se curvaram. Então, quando a gente pensa que só eu me esforço, só eu sou fiel, ninguém mais aqui leva nada a sério e tal, é muita prepotência, porque Cristo ele tem preservado os seus remanescentes, Ele tem assegurado, Ele tem a sua reserva de emergência de pessoas fiéis. A repreensão: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você falar isso para um crente hoje aqui, ele fala: manda minha carta por e-mail, que não volto aqui nunca mais. Vou mudar de igreja. Como assim, irmão? Tem todos os versículos bíblicos apontando que você está morto espiritualmente. Não, mas eu não aceito que fale isso comigo.
sou dizimista. Olha o conselho: fortaleça o que restou e que estava para morrer, lembre-se do que recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Olha o conselho. Antes de Cristo condenar, antes de julgar, levar para julgamento, Ele está dando aqui uma nova chance. Então isso aqui é maravilhoso. E Ele tem um conselho, Ele tem uma advertência: se não se arrepender, eu vou vir como um ladrão, ou seja, de surpresa, e você não saberá a hora que eu aparecerei e surpreenderei. E a promessa: o vencedor será vestido de branco, o seu nome jamais será apagado do livro da vida. Então essa igreja vai da morte para a vida, centralizado na pessoa e no poder de Cristo. A igreja tem problema. A igreja que tem problema, ela tem alguém que soluciona o problema. Esse é Cristo Jesus. Ele tem uma fórmula, Ele tem uma receita, Ele tem um elogio, uma repreensão, um conselho, uma advertência e uma promessa. Eu vou sair da igreja porque tem um problema? Não, se eu tenho um problema na igreja, muito bom, porque eu tenho também Cristo para conduzir a solução desse problema. Então eu creio que é melhor eu deixar do que esperar ou entregar a causa a Cristo para que Ele resolva. É dizer que Cristo não é capaz de solucionar, então eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer o que eu acho que é melhor. Então olha quanto isso é profundo. Eles haviam recebido instruções como deveriam proceder, não eram ignorantes, mas saber o que se deve fazer não implica automaticamente em fazer o que se sabe. É muito diferente. Tem gente que sabe o que tem que fazer, mas não faz o que sabe. E o que Cristo não concorda é com essa falta de coerência. Era preciso praticar o que tinha aprendido. É o exemplo que a gente dá de crentes muito antigos. Mas o irmão não é crente há muito tempo, não é conhecedor da palavra. É o exemplo de Satanás. Ele conhece a Bíblia, ele participou aí como ser espiritual da construção do cânon, ele atuou no meio da história, ele sabe até do futuro dele, e ele não deixa de ser Satanás por isso. Ele não deixa de ser adversário por isso. Ele não deixa de ser acusador, tentador por isso. Então, o que Cristo estava repreendendo os Sardes era para que eles se lembrassem do que eles já haviam aprendido e colocassem isso em prática. Essa era a solução. Não era aprender uma coisa nova, como muitos gostam, um mistério novo. Era só colocar em prática aquilo que eles já haviam aprendido. Era só colocar em prática o que nós vamos dizer aqui no vocabulário, numa ponte de comunicação aí mais popular: fazer o arroz com feijão. Tem gente que não está dando conta de comer arroz com feijão e está numa vontade danada de comer caviar. Todo mundo com vontade de comer caviar igual o ano passado. Ano passado você comeu? Não, ano passado também estava com vontade. Então, é o tal do inventar moda. Tem um livro de C.S. Lewis que chama Cristianismo Puro e Simples. Só que o cristianismo puro e simples, ele não parece que ele não apetece, né? Parece que ele não abre o apetite, parece que ele é muito simples, parece que ele não dá resultado. A gente falou ontem sobre o ato profético lá do livro de 2 Reis, parece muito mais legal, né? A gente aqui fazer uma encenação, empilhar pedras, derramar o óleo em cima, colocar fogo, escrever cartas, trazer roupa do parente, e jogar um perfume, e jogar uma água, jogar um óleo, e fazer toda uma parafernália. Parece que aquele ritual torna a experiência mais poderosa. Parece que não, desse jeito vai dar certo. O que era ato profético no Antigo Testamento, hoje se torna macumba gospel. Não sei se eu posso citar esse exemplo, mas é isso que estavam sendo advertidos.
havia esperança para essa igreja. E ele diz aqui as lições do segundo ponto, a igreja de Filadélfia. Quantos irmãos aí já ouviram falar de uma igreja tal, Filadélfia? Tem muito. Igreja Batista Filadélfia, Assembleia de Deus Filadélfia, Ministério tal Filadélfia. Porque todo mundo quer ser igreja Filadélfia. Por quê? Esta é a igreja mais elogiada entre as 7. Não recebe nenhuma repreensão, embora convivesse com alguns problemas também. Olha aqui outro exemplo de igreja ideal. A igreja perfeita, conseguimos enxergar aqui que ela não existe. A igreja perfeita, feita até o fim, ela não existe, porque ela está sendo aperfeiçoada por Cristo. Mas essa igreja mais elogiada, ela também convivia com alguns problemas. Então, mesmo a igreja se esforçando ao máximo na piedade, mesmo a igreja se esforçando ao máximo na fidelidade, ela vai conviver com alguns problemas. E às vezes o problema vai estar aonde não deveria. O problema vai estar no que tinha que ser o mais maduro. Mas é natural que se conviva com esses problemas. Ela tinha pouca força em si mesma, especialmente se comparada ao poderio do Império Romano, no qual ela estava inserida. Mas a porta diante dela tinha sido aberta por Deus, e contra isso não havia poder superior. Vamos fazer a leitura aqui novamente. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim. Farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança. Eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja em Filadélfia, ela estava inserida ali dentro de um contexto nessa cidade, onde essa cidade era uma importante rota. Ela era chamada de a porta para o Oriente. Então ela era uma rota ali, uma cidade com a grande influência da cultura greco-romana, da filosofia dos gregos, do Império Romano governando ali, uma grande cidade muito influente, cultural, política e militar, e é aberta ali uma porta com uma estratégia. Essa cidade, ela era ali um centro de filosofia, um centro de idolatria. Muitos templos haviam ali naquela cidade. Muito conhecimento, muita idolatria, muita influência dessas culturas pagãs. E é aberta ali no meio uma porta. A igreja em Filadélfia, a igreja de Cristo na cidade de Filadélfia, é aberta para ser uma porta para veicular a mensagem, o pensamento, o ensino do Evangelho da salvação. Ela é colocada estrategicamente porque ali passavam muitas pessoas, ali tinha muito campo missionário. Era como se... É interessante quando a gente vai
estudar a respeito dessa igreja e o que os comentaristas dizem, que a igreja ela é plantada dentro de uma cidade estrategicamente e ela precisa entender o contexto da cidade e agir de acordo com a necessidade e adaptar as suas práticas, a sua ação, à necessidade daquela cidade. Não a ação muda, a estratégia muda, o evangelho não. Então a igreja é plantada ali e ela precisa conhecer o contexto da cidade, assim como a nossa. A igreja é plantada em uma cidade onde a idolatria impera, onde nós temos centros de idolatria dentro da nossa cidade, onde a maioria da cidade faz parte desse culto de idólatra, e nós precisamos nos posicionar para termos resultados diferentes, não mudar a mensagem do evangelho, mas entendendo que o trabalho que nós fazemos aqui, a estratégia que nós tomamos aqui, ela precisa enxergar a realidade da onde a igreja está plantada, onde a porta foi aberta. É assim que essa igreja foi colocada, estrategicamente. E o que é dito dela aqui? Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, a força da igreja não está no tamanho do recurso que está guardado no seu cofre, no seu tesouro, ou na numerosidade dos seus membros, ou do tamanho do seu prédio, ou da sua fama, como tinha Sardes, da sua força política, da sua força militar, dos membros que estão nela. Não, essa igreja mais elogiada é elogiada porque guardastes a palavra e não negastes o nome do Senhor. Então era uma igreja ali que tinha pouca força em si mesma, especialmente se comparada ao poderio do Império Romano, onde ela estava inserida. Roma tinha o seu panteão de deuses, tinha a sua própria religião, e essa igreja estava ali plantada para combater com esses grande Império Romano, militar e religioso. Não era uma tarefa fácil, assim como não é fácil nós. Todo ano temos aqui o período da festa do catolicismo aqui, e tem alguns irmãos de algumas igrejas que de uma forma radical querem ir lá para a porta do templo, combater naquele período os irmãos católicos, bater de frente, excomungar e lutar e tudo. E a gente observa que o caminho que Cristo traça e a estratégia para que haja salvação, conversão genuína não é essa. Não é esse embate. A igreja aqui inserida num contexto parecido um pouco com o que a gente vive, ela estava ali guardando a palavra, não negando o nome, permanecendo fiel, porque a porta diante dela tinha sido aberta por Deus, e contra isso não haveria poder superior. Estava ali com um propósito. Entre os membros da igreja, da elogiada igreja de Filadélfia, havia alguns falsos irmãos de linha judaizante. Tinha gente falsa na igreja de Filadélfia? Tinha, de falsa religião. Cristo não vai guardar pau para bater em cego aqui. Ele diz que eles eram da sinagoga de Satanás. Esse é o símbolo que Cristo usa. Irmãos judeus da sinagoga, mas Jesus falava da sinagoga de Deus, não, da sinagoga do Satanás. Ele deixa bem claro quando ele vai dizer isso aqui: aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés, e saibam que eu
te amo. Como tinham sido aceitos ali, nós não sabemos. Mas em função da fidelidade e sinceridade da igreja, o próprio Deus haveria de denunciá-los e tratar com eles. A Bíblia não diz: minha é a vingança, diz o Senhor. É Ele quem vai fazer justiça. É Ele, a igreja pertence a Ele. É Ele que está cuidando pessoalmente de algumas situações onde nós nos descabelamos. Então isso aqui tranquiliza os nossos corações. Esses irmãos estavam ali e eles eram mentirosos. Eles não eram cristãos genuínos. Além de serem cristãos judaizantes, querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja e suas práticas, eles eram mentirosos, eles eram hipócritas. E Cristo chama eles de sinagoga de Satanás e diz que trataria pessoalmente com eles. Jesus promete guardar aquela igreja da provação que está por vir sobre o mundo. A expressão pode ser traduzida por através da tribulação. Assim, a frase seria uma promessa da presença do Senhor com aquela igreja, enquanto ela enfrentasse o acirramento da perseguição romana em seus dias. A igreja era uma igreja fraca em si mesmo, quando comparada ao seu adversário direto, aos seus adversários diretos, que eram os gregos e os romanos, e a grande cidade onde eles estavam plantados. Então, eles eram fracos aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, eles eram uma grande e poderosa igreja, em uma porta aberta, que nem Roma, nem a Grécia conseguiria fechar, nem com seus exércitos e nem com a sua filosofia, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Então Deus está falando para aquela igreja: eu que abri essa porta. E Jesus estava prometendo guardar aquela igreja da provação que estava por vir, da perseguição que haveria de vir. Vamos para o nosso quadro aqui. Aquele que é santo, ele se apresenta, Jesus, para eles, e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que a ninguém abre e o que a ninguém... Aqui ficou errado esse quadro, hein? Os irmãos entenderam. Elogio: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, e o que abre ninguém fecha. Misturou aí. Mas guardou a minha palavra. Então, às vezes, nós vamos usar o nosso pouco recurso, ou nós vamos nos comparar com outras congregações e cometermos a falha de pensar: não, nós não temos estrutura, nós não temos pessoas, nós não temos recursos, nós não temos capacidade para fazer diferença. Nós somos uma igreja pequenininha, nós somos uma igreja pobrezinha, nós somos uma igreja com poucas pessoas, nós somos uma igreja fraquinha. Mas observamos aqui que a força de uma igreja não está nisso. Que Cristo está olhando é para quem está guardando a sua palavra, e nós cremos que o poder está onde? E Cristo está afirmando isso na sua palavra, na sua mensagem. E existe aqui essa promessa. Não há uma repreensão, mas eles convivem com problemas dentro dessa comunidade. Qual era o problema que eles conviviam? Com esses irmãos mentirosos, falsos, judaizantes, infiltrados dentro da igreja de Filadélfia. Então nós sempre vamos conviver com problemas. Nós vamos conviver com congregados que não são convertidos, pessoas que literalmente vão estar reunidos, porém que o seu coração não estará nem em Cristo e nem na comunidade.
Porém, é Cristo que tratará com eles. Nós precisamos aprender sobre isso. Qual é o conselho? Retenha o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Olha o que Cristo compara ao tesouro daquela igreja, a fidelidade daquela igreja. Guarda o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Essa igreja está ali coroada, pequena, fraca, mas ser fraco diante de Deus é sinônimo de quê? Dependência. E se eu sou dependente daquele que é todo poderoso, automaticamente eu estou seguro, eu estou em paz e eu me torno forte. Por quê? Porque eu sou forte? Não, porque quem me guarda, quem me defende, quem é o meu Senhor, Ele é forte. Então, agindo Deus, não há quem possa impedir. Então, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a pergunta. Não tem. Não tem. Então, esse é o segredo do povo de Deus. Ah lá, o crente é soberbo, o crente acha que tudo vai dar certo. Ele fica com essa fé dele. Justamente por isso. Advertência: aos que se dizem sinagoga de Satanás, os farei reconhecer que eu os amo. Protegê-lo-ei na grande tribulação, porque o Senhor amou aquela igreja. Promessa: o vencedor será feito uma coluna do santuário de Deus e para sempre estará na presença do Senhor. Por que ele fala aqui de coluna? Coluna é o quê? É lugar de sustentação, não é verdade? Coluna é o que sustenta a estrutura. E havia nesse período lá muitos terremotos. Era uma cidade acometida de muitos terremotos. Aconteceu um terremoto lá em Sardes que destruiu aquele lugar, que atingiu também Filadélfia. Era uma região muito vulcânica, onde tremores aconteciam direto, terremotos aconteciam ali naquele lugar. Então a cidade, o terremoto que atingiu Sardes abalou também Filadélfia. Então lá tinha essa questão estrutural, geológica, que sempre acontecia, esse fenômeno natural. E Cristo usa isso que está acontecendo, onde sempre... Tomar um cafezinho lá, se acordar? Aonde sempre acontecia esses tremores, esses abalos, aí Cristo diz que faria do vencedor uma coluna no santuário de Deus e para sempre na presença do Senhor. Olha que bênção. Ele usa aí algo que acontecia sempre lá, onde caía tudo por causa dos abalos, dos terremotos. Ele diz: mas de você, mas do vencedor, eu vou fazer uma coluna. Se a porta que Deus abre ninguém fecha, a coluna que Deus levanta permanece para sempre na presença do Senhor. E por último, a igreja de Laodiceia. Essa é a igreja mais criticada de todas. E já vou dar um spoiler para quem está aqui. Eu quero falar sobre ela hoje à noite. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: essas coisas diz o Amém. Amém? Quem é o Amém nesse versículo, Claudinho? Quem é o Amém nesse versículo? O João? Cadê sua folha, Claudinho? Então pega, coloque nas mãos. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio e a criação de Deus. Cristo se apresenta aqui em Laodiceia como o Amém, como a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. É assim que ele se apresenta. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Abre parênteses. Laodiceia ficava entre duas cidades, Colossos e Hierápolis. Já ministrei aqui uma vez a respeito disso.
Hierápolis era uma cidade de fontes termais de águas quentes e Colossos de fontes de águas geladas, ambas terapêuticas, ambas usadas para banhos medicinais. E essas águas desciam para essas cidades de Laodiceia, uma quente de um lado e uma fria do outro, quente e fria. Hierápolis quente e Colossos fria, ambas usadas como banhos terapêuticos. Nós sabemos hoje que um banho quente faz bem ao dormir e um banho gelado faz bem ao acordar. Amém? Então, só que essas águas se encontravam em Laodiceia mornas. E lá em Laodiceia elas eram intragáveis. A água morna ali não era apreciada, ela era intragável. Em ambos os lados ela era remédio, mas quando ela se encontrava ali na cidade que estava no meio, que era Laodiceia, onde a igreja estava plantada, ela chegava morna. Amém. Vamos continuar a leitura. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Dizem que um cristão morno é pior do que um ateu fervoroso. O cristão morno, ele é pior do que o pior dos ateus. Ele é muito mais prejudicial do que um ateu militante que diz que não acredita em Deus. É um cristão morno e acomodado. Então Deus está falando assim: porque tu és morno, eu estou a ponto de vomitar. Porque tu dizes que sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia é a igreja mais criticada de todas, não recebe nenhum elogio, e o tom das repreensões é o mais forte entre as 7 igrejas. O Senhor parece indignado contra aquela comunidade. Ela era altiva e se considerava autossuficiente. Seu orgulho é a principal razão da reprovação evidente da parte de Deus. Hernandes Dias Lopes destaca que a cidade de Laodiceia era importante por ser um centro bancário e financeiro onde se processava todo o ouro da Ásia Menor. Era uma cidade cheia de milionários. Segundo, um centro têxtil, onde se produzia uma lã especial exportada para o mundo inteiro. Terceiro, um centro médico de excelência, onde se fabricavam 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e os olhos. O pó frígio para fabricar o colírio era o remédio mais importante produzido na cidade. Quarto, um centro de águas térmicas. Vizinhas a Laodiceia estavam Colossos, onde ficavam as fontes de águas frias, e Hierápolis, onde havia fonte de água quente.
Em seu curso, as águas tornavam-se mornas e assim fluíam dos rochedos fronteiros a Laodiceia. Tanto as águas quentes de Herápolis como as águas frias de Colossos eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis. A igreja de Laodiceia refletia em suas atitudes a postura arrogante da cidade. Eles realmente acreditavam que não precisavam de Deus e que podiam, inclusive, continuar seguindo sua vida, mesmo que o dono da igreja estivesse do lado de fora. A igreja mais criticada das 7 igrejas do Apocalipse é Laodiceia. E nós aprendemos aqui que ela era uma cidade riquíssima, com membros da igreja riquíssimos, uma cidade de banqueiros, milionária, uma igreja de milionários, uma igreja ali que não tinha falta de recursos, uma igreja que se considerava rica, autossuficiente, uma igreja que se considerava aí independente de Deus. Essa igreja era tão rica que, ao ser destruída, ela negou usar dos recursos do Império Romano. Ela reconstruiu sozinha, com o recurso que ela tinha. Então essa igreja era uma igreja acomodada. Essa era uma igreja que atuava de forma morna, uma igreja que não tinha mais o fervor, uma igreja que não tinha mais a dependência, uma igreja que se considerava rica, mas diante do Senhor era pobre, uma igreja que se considerava bem vestida, porém ela estava nua, que se considerava feliz pelos seus recursos, mas diante de Deus ela era infeliz e miserável. Olha aqui o contraste. Uma igreja tão autossuficiente que, segundo o nosso estudo, que continuaria seguindo sua vida, mesmo que se Jesus estivesse de fora. É por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei. Ou seja, Jesus aqui está do lado de fora dessa igreja que era tão rica, mas tão rica, se considerava tão independente que nem de Jesus precisava. Olha que misericórdia, não precisava de Jesus. Uma igreja totalmente arrogante, e Jesus se apresenta para eles uma cidade aí de comércio, de águas termais, de um poderoso colírio, de uma lã muito fina, de muito ouro guardado. Olha, eu aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado no fogo, assim vocês se tornem verdadeiramente ricos, assim vocês serão ricos. Comprem de mim. Jesus se aparece como um vendedor aqui, um mercador. Que vocês comprem de mim roupas brancas. Se eu não me engano, essa lã aqui ela era preta, não é verdade? Ela tinha uma cor extremamente escura. E Jesus aqui se apresenta como um mercador. Comprem de mim ouro refinado no fogo, roupas brancas, para que verdadeiramente vocês cumpram a nudez de vocês. Jesus está apontando aqui para uma veste de santidade. Colírio, para que aplique nos olhos e enxergues. Uma cidade onde se vendia um colírio que era exportado para o mundo todo. Existia uma igreja de pessoas que não conseguiam enxergar espiritualmente, estavam cegas. Jesus diz: comprem de mim colírio, remédio para aplicar sobre os olhos cegos de vocês, e vocês voltem então a enxergar. Sejam. Versículo 19 ele diz: por que ele está repreendendo tão duramente essa igreja? Por que ele está sendo tão pulso firme com essa comunidade, com esses irmãos? Parece até que quem é duro conosco nos odeia, mas ele diz: não, tudo isso que eu estou dizendo, tudo isso que eu estou apontando é porque eu amo vocês.
Sejam zelosos e se arrependam. Essa é a advertência. E olha o que ele diz para essa igreja: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. A repreensão mais forte foi para Laodiceia, mas foi para Laodiceia que ele disse que daria o privilégio de sentar com ele no trono. Da mesma maneira que Jesus ele é justo, duro no castigo e na repreensão, ele é gracioso na promessa e no cumprir a promessa. Então nós não podemos dizer que uma igreja em problemas ou que convive com problemas é uma igreja sem solução. Nem nesse contexto aqui real elas foram descartadas por Cristo, mas elas foram tratadas por Cristo, encorajadas a mudar, a se arrepender e receberam promessas da parte de Cristo. A igreja, aqui então ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a lição do dia essas cartas revelam que há todo tipo de pessoas participando das igrejas locais. Nas palavras de Jesus, o joio está sendo semeado no meio do trigo. O Senhor continua andando entre os candeeiros, perscrutando líderes e liderados, identificando os seus e extraindo o melhor de nós para a sua glória. Toda igreja tem defeitos e muitas igrejas têm virtudes. Precisamos depender da graça e virtude do Senhor, sem as quais não conseguimos agradar o seu coração. Amém? Amém.